Olá, eu sou o professor Marlon Mainarti. Neste vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma tecnologia muito importante para as disciplinas de química analítica, eletroanalítica, química ambiental, utilizando laboratórios virtuais para apresentar aos estudantes tecnologias que servem muito para a detecção de contaminantes, como hormônios, pesticidas, solventes em geral. Você sabe que eu trabalho com o tema tecnologias, mas a minha grande área é a ciência ambiental. Então, os laboratórios virtuais, eles permitem que os estudantes possam experimentar e aprender durante a aula teórica, antes mesmo das aulas práticas serem apresentadas ou iniciadas pelos seus professores. Então, eu hoje apresento aqui um laboratório virtual da instituição ANRITA. Antes disso, nessa aula de análises ambientais, o professor ele apresenta diferentes técnicas, como as de cromatografia, mas, por exemplo, uma das técnicas em que eu trabalho é a parte eletroanalítica, né? Então, esse professor ele fundamenta que as técnicas eletroanalíticas são muito empregadas para a detecção de pesticidas, para análise de águas, alimentos, entre outros solventes. Esse professor reforça a importância de que as águas podem estar contaminadas, esses alimentos podem conter uma alta concentração de um determinado solvente que pode afetar a nossa saúde. E que uma técnica muito bem empregada é a técnica eletroanalítica. Aí ele explica o que são eletrodos, eletrodo de trabalho, eletrodo de referência, diferentes técnicas como a técnica de voltametria de onda quadrada, que é uma técnica extremamente sensível. Normalmente ela oferece um custo melhor do que as outras técnicas bem estabelecidas, o tempo de resposta é um tempo mais rápido, ela pode ser mais simplificada. Então o professor faz toda uma fundamentação, mas antes de ir para o laboratório, ele, durante a sua aula, apresenta um laboratório virtual com a temática detecção de pesticidas, detecção de solventes, usando técnicas eletroanalíticas como a de voltametria de onda quadrada. Nesse sentido, vou aqui projetar o laboratório virtual. E aqui eu vou iniciar o experimento selecionando uma determinada quantidade de uma solução com pH 4,5 de acetato de amônio ou nitrato de amônio. A solução é transferida. Nesta solução, iniciaremos aqui a adição de uma alíquota desse nitrato, que será transferido para a solução padrão. Na sequência, e aí ele pede aqui para que a gente adicione o cloreto de cobre, 12 ppm. Enquanto isso, o professor traz ali toda uma fundamentação em relação a cada uma dessas soluções, o problema, né, da importância das análises de metais em amostras d'água. Agora iremos adicionar uma solução de nitrato de cádmio. Então, nós temos nessa amostra diferentes metais. E agora iniciaremos o processo eletroanalítico, selecionando o eletrodo de referência. E aqui, nesse momento, o professor vai explicar a importância de um potenciostato, o que é a célula eletroquímica, a importância da escolha dos eletrodos, seja de referência, seja, nesse momento, o contraeletrodo, que será aqui instalado na célula, nesse caso de platina, e a escolha do eletrodo de trabalho, neste caso, o eletrodo de diamante dopado com boro. Os 3 eletrodos foram organizados, a solução está pronta e o simulador pede para que a gente inicie o experimento clicando aqui no potenciostato, né? Feito este experimento, o professor pode apresentar os resultados. Deixa eu colocar aqui na tela cheia, mostrando
a linha de base, né, que nós tecnicamente chamamos aqui do nosso branco, né, a linha de referência do eletrodo de diamante, e depois o professor pode trazer esses resultados apresentando as diferentes linhas, as diferentes ondas de detecção para essas diferentes amostras, com diferentes concentrações, e inclusive apresentando a sua curva analítica. E nesse sentido, vale muito a pena trazer novamente o simulador, trazer o experimento, mostrando ali todo o passo a passo, né, para que essa prática possa ocorrer. E nesse sentido, o professor pode ainda permitir que cada estudante tenha acesso ao site, possa simular, né, o seu passo a passo, discutir a importância das diferentes soluções, dos diferentes eletrodos, antes mesmo de ir para o laboratório e fazer a prática determinada. Eu sou o professor Marlon Mainart, compartilho vídeos empregando tecnologia e as áreas das ciências e fico à disposição para contribuições. Forte abraço, sucesso, até mais. Tchau, tchau.